Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não desejei feliz ano novo, segue aí todos os meus votos. E quem acompanha o nosso canal sabe que a gente não deixa para depois. Tem a questão do planejamento, que é sempre muito importante, e algo que deve ser pensado em qualquer época do ano, independentemente de resoluções e datas, etc e tal. Mas o nosso vídeo de hoje é com relação ao turismo invernal aqui na Europa. Muita gente se pergunta se é uma boa, se vale a pena. Na nossa opinião, é sempre muito interessante viajar para a Europa no inverno. Antes de nós morarmos aqui na Itália, nós viemos durante 2 anos seguidos, né? Durante o período mesmo de Natal, entre o Natal e o Ano Novo. E depois, quando ainda nós não morávamos aqui, nós viemos também fazer uma experimentação na cidade durante a época entre o outono e o inverno, justamente para a gente sentir quais seriam os efeitos, para a gente entender um pouco mais sobre esse período. Então, muita gente também tem um pouco de receio por conta do frio, logicamente. Aqui na Itália, ele é diferente entre diversas regiões, entre o sul e o extremo norte. Aqui nós estamos no norte italiano, em Bolonha, uma cidade que faz bastante frio. Hoje eu diria que não está muito frio nesse momento, enquanto estamos gravando esse vídeo, primeira semana de janeiro, está fazendo aí uns 10 graus, agora são 15 para 7 da noite. Está muito tranquilo, mas lógico que a gente também está preparado com as roupas certas. Então é algo que as pessoas devem ficar atentas de usar a vestimenta correta, que muitas vezes a roupa de frio no Brasil não tem nenhuma serventia aqui na Europa. Tem aquela história de se vestir como um cebolão, não é isso? É algo que talvez funcionasse quando não havia as roupas mais tecnológicas, né? Como essa que eu estou vestindo, uma jaqueta relativamente fina, mas que retém bastante calor. Um outro casaco aqui leve, porém esquenta bastante, e aqui eu tô com uma camiseta bem comum. Então, pro dia de hoje serve bem. Agora, se nós estivéssemos em um local mais frio, colocaria embaixo uma camiseta de flanela, essa coisa toda. Bom, esse vídeo não é para falar sobre moda aqui, muito menos vocês vão querer escutar de mim, que sempre tô com as mesmas roupas aqui em praticamente todos os vídeos, né? Porque é importante que você vista a roupa certa, não que você tente fazer muita moda. É isso, Elisa? Concorda? Eu concordo. É interessante você estar falando de moda aí, de algumas dicas, né, do nosso próprio perfil, e a gente escolheu um local assim bem da moda aqui em Bolonha, no centro histórico, onde tem as lojas aqui de vestuário, algumas lojas também bem tradicionais, e aqui é um exemplo clássico de como as pessoas aqui aproveitam muito bem esses dias considerados difíceis por muitos turistas, dias frios, dias escuros, onde é difícil ficar do lado de fora. Mas olha só, gente, quanta gente está visitando aqui a cidade, mesmo num dia assim. Então a gente mostra, né, sempre com as imagens, sempre com os vídeos, porque estamos sempre caminhando nas ruas, que é possível você usufruir muito bem dos seus destinos, mas sempre com muita programação, principalmente nesse período do ano, né? Então é um período que exige uma programação assim legal, com muitas aberturas para uma improvisação que são sempre interessantes, né? Então você parar num local, se abrigar um pouco, conhecer um local novo, né, inesperado, entrar num museu, numa galeria, gastar um tempo numa loja, vendo itens aqui locais, então é sempre bem interessante. O fato é que a cidade, no geral, não só Bolonha, mas muitas cidades aqui, principalmente do norte italiano, que ficam escuras, geladas, muitas com névoa, né? Estamos aqui nessa grande planície aqui do norte da Itália, que se chama Pianura Padana. Elas são agraciadas também por sua arquitetura e também por essa iluminação bem dedicada. As cidades geralmente são um pouco mais escuras, mas elas têm os contrastes ideais para trazer muita poesia para sua viagem. Algo muito interessante para ser pontuado é a questão da programação da cidade, a programação cultural, os locais se estão abertos ou fechados. Muita gente tem essa dúvida durante o inverno, e aqui, pessoal, a vida continua normalmente durante o inverno. O que significa? Que as salas de concertos, teatros, instituições culturais estão todos abertos. Então, assim, às vezes é um dia ou outro entre o Natal e o Ano Novo, mas de resto, janeiro inteiro,
está tudo aberto normalmente. Quem acompanha nosso canal sabe que tem uma grande diferença na Europa, principalmente aqui na Itália, durante o período de Ferragosto, que é o dia 15 de agosto. Aí sim, tem uma virada mental aí, vamos dizer assim, que parece que mudou o ano. Aí muitas instituições culturais estão fechadas, nós que acompanhamos orquestras também, as orquestras estão de férias durante o período de agosto, voltam lá para o meio de setembro, então aí sim é um período de férias para o europeu. Esse período aqui não, é um período normal que a vida segue normalmente. Então você pode ter a oportunidade de conseguir bons preços com relação à hospedagem. É mais fácil você encontrar o seu restaurante que você gostaria de ir, sem grandes filas, sem grandes dificuldades. Então é uma oportunidade para lá de interessante visitar a Itália durante esse período. O período mais procurado aqui em território italiano é, sem dúvida nenhuma, a primavera. Em primeiro lugar, primavera, depois vem o outono, que são estações ótimas para se viajar. Isso principalmente por questões aí relacionadas à passagem aérea, é preciso ver com bastante antecedência para quem vem do Brasil. Tem alguns períodos também procurados durante o inverno, algumas festas, por exemplo, o Carnaval em Venezia. Aí sim, a cidade lota, os hotéis ficam caros. Algumas festividades aí bem particulares, mas também tem algumas festas regionais que ocorrem durante esse período, de janeiro, fevereiro, e que realmente é bastante interessante visitar a cidade sem aquele clima aquele turismo de massa que eu particularmente não gosto nada. Pois é, e falamos de programação nesse período mais frio, mas só fazendo uma comparação aqui rápida, em julho e agosto, que são os meses mais quentes aqui, né, meses de férias, que muita gente viaja, pensa em praia e tudo mais, esses meses, na nossa opinião, exigem muita criatividade e também muita resiliência, porque não é fácil. Nós já ouvimos várias vezes as pessoas falando assim, nossa, mas nós somos brasileiros e calor não é o problema. Pessoal, o calor aqui é diferente, as construções são robustas e, como o Felipe mesmo mencionou, muitos locais culturais estão de férias ou fechados. Tem essa mudança realmente de mentalidade e as cidades ficam literalmente vazias. O que nem sempre pode ser interessante nesse período. Novamente, a falta de planejamento, o conhecimento do local que você esteja visitando. De repente, a cidade tem algum feriado, alguma data específica que ela pare, e aí você tá lá naquele local sem ter muito o que fazer, os locais fechados, essa coisa toda. É um período também interessante para visitar cidades grandes e médias. E aí você monta aquela base, pesquisa e faz aquele bate e volta que a gente sempre recomenda que vocês façam, que é sensacional e você pode ter um contato muito interessante com localidades menores. O Felipe fez um comentário que ele falou, fala disso aí que é a sua cara. É porque eu falei da preguiça, mas não é a minha cara, tá, gente? Eu não sou nada preguiçosa, só um pouquinho. Não, é que essa época do ano, é assim, não tem jeito, né? Esse friozinho todo dá uma preguiça, às vezes, de você acordar cedo, sair para caminhar, escolher, assim, os locais, né? Visitar tudo, ficar o dia inteiro fora de casa caminhando. Mas, assim, eu acho que você tá viajando, você tem que aproveitar. E essa época do ano, você olha as outras pessoas, os locais, eles estão curtindo as cidades como se não houvesse amanhã, né? Eles estão com as suas bicicletas, caminhando, vida normal. Então, acho que dá para deixar a preguiça de lado e ser bem prático, né? Prático em todos os sentidos, em relação à sua vestimenta, ao quanto de mala que você carrega, porque como o sol se põe muito mais cedo, então os dias acabam parecendo bem curtinhos, é importante que você levante cedo e curta realmente todo dia, né? E durante a manhã, normalmente, as temperaturas estão bem mais baixas, é difícil, tem aquela névoa, né? Tudo mais. Mas, gente, tudo compensa com uma boa gastronomia, um bom café, um bom chocolate quente. A minha primeira viagem aqui para a Europa foi no período de verão. Muito interessante por um lado, mas também meio problemático por outro, porque eu passei muito calor e eu não esperava sentir tanto calor. Isso foi lá na Espanha também, um local para não se visitar, na minha opinião, durante o período de julho e agosto. Aliás, tem uma surpresa para vocês relacionada à Espanha. Já convido a todos aqui, de antemão, a nos acompanharem durante as nossas lives em algumas cidades da Andaluzia e também Madrid, sempre agora em janeiro. Acompanhem. Justamente, eu quero retornar para a Espanha depois de 20 anos, porque eu tive uma experiência meio perturbadora com o calor. É um período que eu sempre tive a curiosidade, quando morava no Brasil, de conhecer a Europa durante esse período, porque é muito europeu, né? Essa coisa do inverno, da vida, do cotidiano, que as pessoas, como vocês estão vendo,
seguem a sua vida normalmente, ninguém fica recluso em casa procurando uma lareira para esquentar os pezinhos. Isso é uma coisa romântica de filme, mas as pessoas estão nas ruas. Elas podem fazer isso também, tá? Mas elas estão nas ruas, estão participando, tá tudo muito vivo. As crianças, as famílias, não importa. E é um período legal porque você pode sentir tudo isso provando da gastronomia. É um período propício. Aqui em Bolonha tem, lógico, o prato mais famoso da cidade, o tortellino, né? Que você deve provar durante essa época. Comer ele bem quentinho, um brodo bem preparado, né, com sabor ali especial e que também te dá uma sustentação para aguentar o frio. Aqui, por exemplo, é um dos pontos mais movimentados não apenas de Bolonha, como de toda a Emília-Romanha. Estamos falando aqui do Quadrilátero, que é o ponto gastronômico por excelência da cidade de Bolonha, onde as pessoas podem curtir aqui bons restaurantes, bares. Tem também uma feira livre, tem um clima todo relacionado à gastronomia que faz jus aqui à cidade de Bolonha. Então, eu acho um período bem gostoso essa época aqui de inverno, circular aqui nesse local, parar, toma um bom vinho, curte aqui a gastronomia. Para quem quiser levar para casa também, é algo que nós fazemos bastante, compra aqui também as massas ripiena, massas recheadas, né, como o tortellini, como o tortellone, que é um dos meus prediletos, e por aí vai. Ou tantos frios, embutidos, queijos, você compra aqui e come onde quiser. Então é uma atividade que os turistas podem fazer durante o dia todo, podem tomar café da manhã aqui, almoçar, jantar. É um local perfeito e propício aqui durante essa época. Algo que eu acho bastante particular, pode ser uma roubada durante o inverno, é escolher uma cidade que tem como atividade os esportes invernais, né? Tem pistas de esqui e outros tantos esportes aí relacionados a esse período. Se a pessoa não sabe, né, ela não pratica esses esportes, se a pessoa não tem experiência e não está a fim de aprender, muitas pessoas acabam se chateando porque não conseguem realizar essas atividades, acabam tomando uns tombos, literalmente, e aí acaba ficando chato, porque a cidade está toda direcionada para isso. Não tem outra coisa que fazer ali, principalmente nessas estações. Então é algo que eu coloco assim com um ressalvo. Agora, para quem quer simplesmente visitar para ver como funciona ali, aquele esquema, claro, vale a visita, mas eu acho que mais relacionado a um bate e volta. Por isso que vale a pena visitar uma cidade que tem alguma estrutura, que tem alguma atividade, outras coisas para se fazer, e aí tem esse adendo, que você sobe a montanha, vai lá, vê e depois segue a sua vida normalmente, senão acaba sendo um limitador. E viajar é se surpreender. Então, nada melhor do que ter uma realidade diferente do que as pessoas acabam levando no Brasil. Se confrontar, mas é algo que passa pelo planejamento, pelas escolhas, as roupas certas, os locais certos, o que fazer, o que não fazer, e aí as coisas fluem normalmente. Quero agradecer aqui a todos os membros do canal que estão sempre nos apoiando, acabam nos estimulando para produzir ainda mais vídeos, inclusive materiais exclusivos para os nossos membros. Quero agradecer a todas as pessoas que compartilham esse vídeo, curtem o material, isso é muito importante aqui para o canal. Muito obrigado a todos, pessoal, grazie mille e feliz 2024, 23.